Olá, e eu voltei para mais um encontro semanal e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Não se esqueçam da Rosa, da Giselle Della Porta Nicoleles, que é um livro muito bonitinho, é bem fininho, tem 61 páginas e é excelente para quem quer começar a enredar ali pelos caminhos da leitura e não sabe por onde começar, que não tem o hábito, mas gostaria de começar a tê-lo. Essa é uma excelente indicação. Gente, a Giselda Laporta Nicoleles é uma brasileira São Paulina que nasceu lá no bairro da Liberdade, em São Paulo, em 27 de outubro de 1938. Giselda sempre gostou de ler, mas ela, como todos os autores, né, brasileiros, a maioria deles, né, não estudou letras, nem linguística, nem linguagem, ela estudou jornalismo. Estudou jornalismo, mas lá em 1972 ela começou a se também tentar escreveu umas histórias, e o seu primeiro livro, que saiu em 1974, é Coelha Lelé. Eu acho que é isso. Coelha Lelé. E aí, e depois disso, né, ela começou a trabalhar direto com a literatura. Deixa eu só confirmar aqui, né? Coruja Lelé. O nome do livro, o primeiro livro dela é Coruja Lelé. Pessoal, voltando aqui para o nosso livro, que hoje o nosso encontro vai ser rapidinho, ele vem trazer pra gente a história do Akio, que é um japonês que aos 7 anos de idade teve a sua vida devastada. Não somente a sua vida, porque também a vida da cidade onde ele morava. É, a vida dele, a cidade dele foi devastada porque ele morava em Hiroshima. E aí, quando ele tinha 7 anos, os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, ali no finalzinho da Segunda Guerra, jogou aquela bomba lá que destruiu grande parte da cidade, e o que não destruiu, deixou contaminado com radioatividade. Nesse livro, o Akio, 27 anos depois da bomba de Hiroshima, ele já está morando no Brasil, porque como ele perdeu a família toda na bomba, né, ele veio pro Brasil, para morar no Brasil com os tios. E aqui ele se formou médico e casou com Maria, professora, e teve 3 filhas. A filha mais velha deles, que é Hanako, é uma gracinha de menina, adora ler, ela lê muito, e dos livros que ela mais curtiu, assim, dentre os livros que ela leu, foi o Diário de Anne Frank, que, como a gente sabe, também é uma vítima da guerra, assim como o pai da Hanako, e como a própria Hanako vai se tornar pouco depois. Então a Hanako ali que né, ela gostaria de ser escritora, e ela tem um diário no qual ela vai escrevendo sobre as coisas do dia a dia dela. Ela e 2 irmãs, mas as 2 irmãs estudam no colégio de freiras lá em São Paulo e tal. E tá tudo muito bem até que, né, tá uma vida normal de adolescente, e a Hanako começa a passar mal. A mãe e o pai percebem que ela não tá bem, que alguma coisa tá acontecendo de errado. Eles levam ao médico, e aí tem a pior notícia que pais poderiam ter. A Hanako tem uma doença degenerativa nos ossos, que é herdada por conta da genética, né, do pai, hereditário, que ele não sofreu fisicamente, né, pelo menos assim, visivelmente, com a bomba de Hiroshima, mas a bomba contaminou os órgãos e o DNA dele, de maneira que todas as gerações do Hanako poderiam poderiam, como que eu vou explicar? Desenvolver essa doença que a Hanako tem. Aqui no livro, gente, isso é um problema, tá? Aqui no livro a Giselda chama essa doença de osteopatia. Mas osteopatia, eu procurei aqui na internet bastante,
e não encontrei nenhuma doença degenerativa de ossos que chama osteopatia. Então, a gente vai deixar essa doença e como ela é passada, e como ela é tratada, como ficção, tá? Porque a história da Rosa, não se esqueçam da Rosa, que a Rosa daqui é a Hanako, ela poderia ser a história de qualquer menina, qualquer descendente de japoneses que sofreram com os seus antepassados por terem vivido ou estado presente em Hiroshima ou Nagasaki, porque, como sabemos, os Estados Unidos jogou 2 bombas no Japão, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. E essa história poderia ser real, tá? Mas não é. É ficção. Por isso, eu quero deixar claro para vocês que a osteopatia, pelo menos hoje, 2024, não é o nome de uma doença degenerativa que esfarela os ossos, como é descrita aqui. Vamos lembrar que é uma ficção e, como ficção, a Giselda criou essa doença para a Hanako ser acometida por ela e contar pra gente um pouco mais sobre os horrores da guerra. Porque aí você imagina quando o pai leva uma filha ao médico e lá ele descobre que essa filha tem uma doença que foi herdada dele. E que ele, enquanto médico, nunca pensou que poderia acontecer. E aqui no livro também é tratado como uma coisa muito óbvia, mas que o pai nunca pensou. E a Kyo, ele se culpa muitíssimo por isso, por ele não ter pensado que isso poderia acontecer com os filhos dele. No momento em que o médico fala para os pais, né, fala para Maria e para a Kyo que ela tem essa doença, eles contam também que as outras 2 irmãs da Hanako ainda não apresentaram sintomas da doença, mas que até os netos deles, né, da Maria e do Akio, podem apresentar. Então, gente, o livro, ele tem um final muito interessante. E você não chega a nenhuma conclusão. Eu não sei se eu posso falar isso. Você não chega a nenhuma conclusão, graças a Deus, né? Porque não chega a nenhuma conclusão, enfim. Mas ele é mais pra gente refletir sobre o horror que foi a Segunda Guerra, como todas as guerras, e pensar que a Hanako, sei lá, 30 e tantos anos depois da bomba, ela estava sofrendo as consequências dela. E isso acontece muito, né, gente? Porque os cientistas, né, estudiosos, dizem que em algumas pessoas, em algumas famílias, ainda sofrem as consequências da radioatividade daquela bomba. E isso aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra, lembrando que ela acabou em 1945, se eu não me engano. Mas eu acho que foi em 1945. E aí o livro é super gostosinho de ler. Em meia hora você lê, como eu disse. E super, você... É super assim... A leitura é fluida, é fácil, é encantadora. Você vai se encantar ali com a paixão da Hanako pelo pai, a relação das irmãs, a relação da mãe. A mãe é professora, a mãe é professora. E a vida deles é muito fofa, é muito linda. E só é que, claro, né, é acometida por essa doença. É muito interessante também a introdução da história de Anne Frank aqui, né, no livro, porque a Anne Frank, né, o diário de Anne Frank aparece em muitos e muitos livros, né, muitos livros, muitos filmes, e a Anne Frank a gente sabe que foi real e que ela morreu sim no campo de concentração. E em alguns momentos aqui da história, a Hanako fala que ela e a Anne são vítimas da mesma guerra, embora ela não saiba como que vai ser o final dela, ela se sente muito parecida com a Anne. Gente,
Por hoje, essa é a nossa história de hoje, né? O nosso livro, a nossa conversa. Eu espero que vocês gostem. Eu vou pedir mais uma vez, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, fala para as pessoas. Vamos tornar o livro mais democrático, vamos democratizar a leitura. Vamos ler, vamos nos reinventar, vamos melhorar, vamos crescer e vamos amadurecer através da leitura. Eu espero que vocês gostem. Digam se vocês leram, digam o que vocês acharam. Se vocês não leram, me digam também que vocês não leram. Se vocês não gostaram, também me digam, para eu saber, pra gente interagir. E também me digam qual livro vocês gostariam de ver aqui resenhado no canal. Beijos, até a próxima, aguardo vocês.